Bem, é uma alegria estar aqui novamente. Ontem estivemos à noite e sinto-me em casa, literalmente. É muito bom isso. E a mensagem que eu quero trazer hoje pela manhã, e aqui quero agradecer a Kelly. A Kelly salvou a mensagem, gente, porque estava tudo pronto e quando eu baixei a mensagem, simplesmente não abria nada. Tivemos que fazer um novo slide de mensagem, literalmente. Então, muito obrigado, Kelly. Sem você, gratidão a Deus por você. É isso aí. Aplausos. Muito obrigado mesmo. E o título da mensagem, aproveitando que estamos aí comemorando 1 ano de Igreja Morada, em 1 ano acontece algo. 1 ano a Terra dá uma volta em torno do Sol e faz com que a gente tenha a condição de viver as 4 estações, não é assim? Tem lá o outono, tem o inverno, tem a primavera, tem o verão. Isso é um ciclo de 1 ano. Eu gostaria de usar isso como analogia para falar sobre as 4 estações da redenção. Lá no Rio de Janeiro, que é a minha terra, existe o famoso Cristo Redentor, de braços abertos, lá para Guanabara. Maravilhoso, lindo. Redenção é uma das doutrinas mais belas da palavra de Deus. E para entendermos ela, é importante entendermos a nossa condição em que Cristo nos encontrou. Pois Ele nos criou para a sua glória, criou a nossa vida para que esta vida que Ele colocou em nós fosse vivida para o bem do próximo, e é isso que glorifica a Deus. Só que o homem pega esta vida de Deus, e ao invés de viver para o próximo, a fim de glorificar a Deus, ele vive para si, ele se vende ao pecado. O pecado é isso, pecar é errar o alvo, e nós erramos o alvo quando a gente transforma aquilo que Deus determinou como sendo um meio, a gente faz disso um fim em si mesmo. Quando isso acontece, o homem se vende ao pecado, ele é levado como escravo para o pecado. E o conceito do Redentor vem disso, vem de um contexto de escravidão. Quando a escravidão era um meio econômico da sociedade, havia casos em que um senhor ia lá no mercado negro dos escravos, comprava um escravo para o libertar. Quando isso acontecia a redenção daquele escravo. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Tem que mirar para aí, né? E foi. Lá em Apocalipse 5, no verso 9, diz assim: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, homem de toda a tribo, língua, povo e nação. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para nos redimir. Redenção literalmente significa ser comprado de volta. Você pode repetir isso para você gravar? Ser comprado de volta. E nós não fomos comprados com dólar, com real, não foi com nenhuma moeda, foi com o próprio sangue de Cristo. Sem fazer acepção de pessoas, povos de todas as tribos, línguas, povos e nação, todos os tipos de homens estão englobados nesse plano da redenção, meu amado. Essa é a boa nova do reino. E olha o que diz lá em Hebreus 9, verso 12: nem por sangue de bodes ou de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Está consumado. Entrou uma vez, liquidou a fatura. Através da redenção de Cristo, nós fomos comprados de volta para Deus. E é uma eterna redenção, meu amado. Não tem prazo de validade. Não precisa ficar sendo reafirmada no sentido de nós mesmos termos que derramar sangue para fazer isso ficar válido. É uma vez só. Ele entrou, se derramou, nos comprou. Amém? E isso nos faz entender que, veja, Deus é criador e redentor. Eu vejo na redenção, sabe o quê? Eu vejo a 2ª milha do amor de Deus. Porque Ele nos criou. Isso já é nossa, é maravilhoso. Só que Ele me cria, eu me vendo para o pecado, Ele vai além. Não só me cria, Ele me compra de volta. A redenção é a 2ª milha do amor.
Deus vai além. Ele é redentor e Ele é criador. Tenha isso em mente, meu amado. Não perca isso de vista. E entender isso nos leva a viver uma consciência de um ser já redimido em Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, que há um plano da redenção. Não foi assim, estalar o dedo e aconteceu. Houve um plano. Houve um plano que começou com Cristo tendo que se encarnar. A encarnação foi a primeira etapa do processo da redenção. Ao encarnar, ele foi crucificado. A crucificação é a segunda etapa. Ao ser crucificado, ele ressuscitou. Terceira etapa da redenção. Só que não parou por aí. A ressurreição não para, porque depois de ressuscitado, Cristo subiu aos céus, a ascensão. São 4 etapas que Cristo percorreu para nos redimir. E eu gostaria de, nessa manhã, de uma forma bem leve, passar por cada uma dessas etapas, porque, queridos, veja, sim, nós estamos redimidos em Cristo, ponto. Só que este fato nos leva a viver todas essas etapas em nossa vida simultaneamente, paralelamente. Gera em nós uma consciência de viver em Cristo, o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo assunto aos céus. Nós vamos primeiro falar sobre Filipenses 2, versos 5 ao 9. Talvez você não tenha reparado. Eu, particularmente, eu batizo essa passagem de Filipenses como sendo o Éden que deu certo. Você vai ver por quê. Isso é coisa minha, tá? Isso não está registrado, não. Eu mesmo, Irene, faço isso. Olha o que diz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Guardem essa palavra. Mesmo sentimento. Sentir o que Cristo sente. Mas qual foi esse mesmo sentimento que devemos ter? O seguinte, que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lá no Éden, quando o homem come aquele fruto, a ordem, a proposta é ela, ó, se tu comer, cara, tu vai ser igual a Deus. O homem quis ser igual a Deus. Isso é soberba. Soberba é ser aquilo que nós não somos. E a soberba precede a queda. Cristo é Deus, só que não teve por usurpação ser. Não fez questão, não deu carteirada, sabe? Eu sou Deus, está aqui. Não, ele é, só que ele não teve por usurpação. O que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, encarnação. Primeira etapa da redenção. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, crucificação, segunda etapa da redenção. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ressurreição, a morte não o venceu. E por último, lhe deu um nome que é sobre todo nome, ascensão. As 4 etapas da redenção estão aqui em Filipenses. Aqui está o processo e que em Cristo precisou encarnar para trazer ordem. Aquilo que o pecado trouxe caos. O pecado danificou o homem, gente. O pecado danificou a nossa relação com o Criador, com Deus. Danificou nossa relação uns com os outros e danificou a nossa relação com o ambiente. Por isso que nós lemos que a redenção ela é eterna, porque ela engloba tudo. Ela resgata o nosso relacionamento com Deus, uns com os outros e com o meio em que estamos. Você já parou para pensar? Só uma curiosidade. A cruz tem 2 hastes, uma na vertical e uma na horizontal. A haste na vertical representa isso. A nossa reconexão com Deus. A na horizontal, está no plano existencial. É a nossa reconexão uns com os outros. Aí nele nós temos paz com Deus e vida em comunhão. É isso. Então aqui fica claro que Jesus tomou o caminho completamente contrário que o homem tomou no Éden.
No Éden, a soberba entrou e levou o homem ao pecar. Cristo veio pelo caminho da humildade. A soberba levou o homem a se rebelar. A humildade levou Cristo a ser obediente. E não errou o alvo. Foi morto em morte de cruz, porque esse era o propósito do Pai, antes mesmo da fundação do mundo. E olha mais, falando agora sobre a primeira etapa da redenção. Eu quero passear com vocês por cada uma delas, porque, queridos, cada uma delas tem riquíssimas lições para nós. Encarnação, que está lá, como nós lemos em Filipenses 2. Opa, deixa eu passar aqui, eu vou me acostumar com isso até o final. Filipenses 2, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens. Pois a encarnação, lembre-se que o título da mensagem é As 4 Estações da Redenção. A encarnação é como se fosse o outono de Deus. Ela aponta para a humildade. É no outono que você observa, e particularmente é a minha estação preferida. No outono as folhas caem, a árvore se deixa, ela se despe da sua glória, ela fica peladinha. Não é assim que acontece? Pois na encarnação, Cristo, que é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória, esvaziou-se a si mesmo. A encarnação é a estação do outono de Cristo. E isso está aqui, no fato dele ter se esvaziado. Meu amado, não tem como encarnar a pessoa de Cristo em nós se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos. Não tem como. Já há um princípio na física, lá de Arquimedes, que diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço de tempo. Imagina o ser de Cristo ocupar um espaço ocupado pelo meu ego, pelo meu egoísmo, pelo meu eu. Não dá. Eu preciso me despir de mim mesmo para ser cheio de Deus. Ô pastorzão, deixa eu te fazer uma pergunta. Te peguei de surpresa, hein, cara. Tá chegando o Natal. Dentre lá as iguarias de Natal, qual que tu mais gosta? Falando sério. Fala aí. Tem a ver com a mensagem. Todas? Falaram todas, cara. Todas? A janta? Samuca, qual que tu gosta? De tudo. Peru, Chester, sei lá. Chester. Tu é tudo, né? Gostei, cara. Eu gosto muito, sabe o que? De nozes. Sério, eu adoro nozes. Você também? Pois olha só. A palavra que é traduzida no original para esvaziou-se a si mesmo é kenoses. Quando você chegar diante da sua ceia de Natal, você vai ver aquele kenoses, tu vai lembrar do fato que só há Natal porque Cristo se esvaziou de si mesmo. Tu vai lembrar que só há Natal porque Cristo se esvaziou, porque houve um kenoses. Kenoses é o processo de esvaziamento de Deus. Meu amado, e esse kenoses é vivido em nós quando você encarna a consciência do Cristo encarnado. E Deus ele vai usando de várias formas para gerar este processo de esvaziamento de si em nós. E às vezes a gente reclama porque dói e dói. Eu lembro de Paulo, quando Paulo ele chega para Deus e fala: Senhor, está doendo o espinho na carne que o Senhor colocou em mim. Ele diz lá que ele sabe que aquele espinho na carne era para que ele não se gloriasse por conta da excelência da revelação que ele havia alcançado. Cara, Paulo alcançou uma revelação que está aí, as epístolas, tremenda. Aí Deus falou: Paulo, eu vou deixar esse espinho aqui em você, ó. E ele mesmo fala que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás que vinha esbofetear a sua cara. Há um ponto pacífico entre os teólogos que diz que esse mensageiro de Satanás era alguém que conhecia o que Paulo havia feito no verão passado. Sabia que Paulo era perseguidor da igreja. E quando via Paulo ali pregando, falando de Cristo, falava: Paulo, você falando de Cristo? Tu assinava cartas legitimando a perseguição da igreja? Isso era como se o passado de Paulo fosse jogado na cara dele. Aí vem o esbofetear a cara. Esse era o espinho na carne de Paulo. Sabe o que era? Era uma lembrança de quem ele era antes de Cristo. E meu amado,
pôs o nosso espinho na carne. Paulo orou dizendo: Pai, Deus, tira. Deus fala. Qual foi a resposta de Deus, você lembra? Paulo, a minha graça, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Esse espinho é dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis, como diz a palavra de Deus. Por isso que Deus não tira. E sabe por que Ele não tira? Porque é graças a esse espinho que toda vez que a gente quer se vangloriar, quer se encher de si, quer começar a se achar, Ele só faz assim, ó, puf, aí a gente se esvazia. Pois o espinho na carne coopera para o processo de quenoses em nós. O espinho na carne é uma medida preventiva para a gente não cair. Porque quando você se lembra de onde você foi achado por Deus, você deixa de ficar se achando. Assim. E meu amado, faça bom uso dos seus espinhos. Em que sentido? Isso tem que te levar para a dependência da graça dele. E quem se preocupa com seus espinhos para despetar a vida do outro? A pessoa se preocupa com você, com o que ela tem que ser em Deus. E assim, meu amado, esse processo de esvaziamento é fruto de um Deus que se esvaziou. Você pode imaginar no milagre que há no Natal? O Natal, nós estamos dizendo que o verbo, aquele que criou todas as coisas por meio da sua palavra, céus e terra, o verbo teve que aprender a falar. Você já parou para pensar nisso? Jesus teve que falar gugu dadá. O verbo que criou todas as coisas teve que aprender a falar porque ele se esvaziou. O onipresente, e a onipresença de Deus não é somente em questões geográficas, físicas, são também temporais. Deus está presente em todo tempo e em todo lugar. Passado, presente e futuro para Ele não há, é tudo um constante agora. O onipresente teve que aprender a andar, caramba, a se locomover. O onisciente, que sabe de tudo, teve que receber educação. Tapinha na bundinha, se tivesse fazendo uma malcriação. Ele foi educado por Maria e José. Olha a humildade de Cristo, sendo Deus, gente. O onipotente se fez dependente. Olha o poder que há na encarnação de Cristo. Olha como se nos chama para uma vida, veja, em humildade. Se Deus teve que abrir mão de tudo isso, porque eu e você não temos que abrir mão do que nós somos, porque nem se compara com o que Ele é. Nem se compara, mas a gente tem dificuldade para isso. Pois, meu amado, quando a gente encontra a humildade de Cristo, nós nos tornamos seres férteis. Uma informação, a palavra humildade vem da etimologia humus. Humus é a matéria orgânica depositada no solo, que resulta da decomposição de animais e plantas mortas. É quando há essa decomposição, a terra fica umedecida. E quando ela está umedecida, ela fica apta para ser fértil, emprenhada, para gerar. Daí vem humildade. Só haverá nova vida num solo de um coração humilde. E é a graça de Deus que vem, umedece nosso coração. Através da palavra, através das circunstâncias, através de tantas formas que Ele tem, para justamente gerar em nós um solo fértil. É quando a semente da palavra vem ao encontro do nosso coração, aí Ele encontra um solo umedecido, humus, humilde, isso brota uma nova vida. Isso é a encarnação de Cristo. Apegue-se e tenha o mesmo sentimento que houve nele, humildade. Humildade. E não encare humildade como sendo condição social. Eu conheço muita gente, sim, que tem um poder aquisitivo, relativamente baixo, vive uma situação complicada e são extremamente arrogantes. E conheço pessoas que têm um poder aquisitivo bacana e são humildes, porque humildade não é questão de ter, é questão de ser. É uma consciência de Cristo em nós. É o que nos leva a sempre estar gerando algo em nós. É isso. E esta encarnação de Cristo fez com que Ele sentisse o nosso chão, gente. Se você não for humilde, você não sente o chão do outro, cara. Você não entende o outro. Você se acha. Jesus sentiu o nosso chão. É por isso que Ele se compadece de nós. Compadecer é isso, sentir com. Ele tem compaixão. Não há dor que você sinta que Ele não sentiu. Ele sentiu na pele. Por isso que Ele é teu consolo. Ele sentiu o nosso solo.
E por isso, por sentir nosso solo, ele pode ser nosso consolo. Você tem buscado sentir o chão do outro? Porque isso vai além da empatia, meu amado. A empatia é entender o outro do ponto de vista dele. Já a compaixão é você sentir o que ele sente. Se nós estamos em Cristo, amém? E nós estamos em Cristo, nós devemos então ter o mesmo sentimento que há nele, sentir o que ele sente. E se sentimos o que ele sente, devemos sentir uns aos outros também. E veja, não para por aí. Vem agora a crucificação. A crucificação é o inverno de Deus. Ela aponta para a renúncia. Foi na cruz que Jesus falou: Pai, por que me desamparaste? Ele sentiu-se só. Gente, Deus foi abandonado. Deus Cristo. Ele sentiu o frio do inverno. E veja, ele foi obediente até esta morte, morte de cruz. Lá em João 12, verso 26, Jesus fala: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ei, você segue a Cristo, amém? Sim ou não? Então, onde ele estiver, ali também estará meu servo. Só que Cristo não está só na festa onde o vinho é lá multiplicado, a água transforma em vinho. Não só na multiplicação de pães e peixes. Ele está na cruz também. A cruz é o nosso lugar, meu amado. Porque veja, olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Filipenses 2:8, não, deixa eu passar aqui que eu já fui. Ih, me corrigi aqui, agora foi, é para frente. Seguir Jesus é estar onde Ele está, é ser guiado pelo propósito, não pela conveniência. Tem muita gente que está com Cristo pela conveniência de um status. Você tem que andar por Ele pelo propósito. E a cruz sempre foi o propósito do Pai para Ele. Lá em Filipenses 3:18, olha o que diz em verso 19: porque há muitos que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Ei, quem é inimigo da cruz é quem vive para si, quem faz do Deus o seu ventre, cuja glória, para a confusão deles, só pensam nas coisas terrenas. Coisas terrenas são coisas efêmeras, são coisas passageiras. Lá na cruz, o tempo e a eternidade se casaram e fez com que houvesse em nós uma consciência de eternidade. Você agora passa a ser guiado não por aquilo que é voltado para si, você passa a ser guiado por aquilo que é voltado para o outro, porque é aí que o fruto de Deus permanece e não perece. É nessa hora. Lá em Gálatas 5, verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Eu tenho que olhar para a cruz e ver o Cristo crucificado e ver meu eu crucificado. É a co-crucificação. Está crucificado em Cristo e com Cristo, como diz Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, é o inverno de Deus, a crucificação, para me levar a esta renúncia. E renunciar o quê? Justamente a presunção de ser aquilo que eu não sou. Ô Pedro, joga a rede. Ih, Senhor, pesquei um monte, legal, agora me segue. Pedro sentiu logo de cara o peso da renúncia de uma rede cheia para seguir Jesus. Toda escolha há uma renúncia, meu amado. Não tem como entrar pela porta estreita, cheio de si e cheio de coisas que não são atreladas ao propósito de Deus. A porta estreita já é anatomicamente preparada para a gente renunciar. Só passa por ela aquilo que é compatível ao meu novo ser em Cristo por meio da cruz. Caminhando. Agora nós vamos falar. Acho que não está indo. Passa por aí. Acho que é melhor. Isso aqui está falhando a beça. Mas valeu. Acho que travou. Vai fluir. Então veja, o Cristo encarnado me leva ao Cristo crucificado, a humildade me leva à renúncia, e aí vem a ressurreição. A ressurreição é a primavera de Deus. Oh, coisa boa! Agora a coisa começa a ficar legal, porque até então era só, poxa, encarnação, me humilhar, crucificar. Pô, agora começa o bom, mas só vai ser primavera quem foi outono ontem. Só a primavera porque as folhas que caem das árvores servem para adubar o solo, para fortificar as plantas e as árvores a florescerem na primavera. Sem outono não há primavera, sem humildade não há exaltação. Ela aponta para recomeço, para nova vida. Meu amado, é isso. Agora há uma nova vida em Cristo para nós. E olha só,
Pode passar essa parte que nós já vimos. Lá em João 12, verso 24, Jesus fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Como é que... Jesus está falando dele mesmo. Porque ele foi o unigênito de Deus, enviado por Deus, que caindo na terra, morreu. Só há vida sobre a morte. A semente, ela tem esse dilema. Olha que interessante. Ela sempre pensa: e aí, vou ser solitária, viver para mim, ou vou ser solidária? É esse dilema que a gente vive também. Porque se ela ficar enterrada em si, não morrer, ela vai ficar só. Foi o que Jesus falou: se não morrer, fica só, fica solitária. E morte é isso, é separação. Mas se ela for enterrada no chão, ela vai fecundar a terra, vai morrer e vai ressuscitar em forma de frutos que serão espalhados. Meu amado, Jesus veio como unigênito, mas agora ele se apresenta lá como sendo primogênito. Porque só há primogenitura, porque ele morreu e agora há muitos frutos. Ele ressuscitou e olha aqui os frutos, ó. E dentro de cada fruto tem um monte de semente com potencial para ser árvores, para dar novos frutos abundantemente, eternamente. É um crescimento exponencial. Essa é a vida em Cristo, do Cristo ressurreto. A ressurreição faz com que a cova vire um jardim. Aí vou usar meu nome, Pastor Jardim. Por que isso? O lugar que você cai, meu amado, não é o seu fim, é a fim. Deus quer gerar com isso algo novo, quando você tem a consciência do Cristo ressurreto. É no túmulo do velho homem que Deus faz florir o jardim do novo homem. É ali. Lá em Apocalipse diz: ó, lembre-se de onde caíste. Olha que interessante. Porque você vem numa pegada, você vem num caminhar, tu alcançou uma glória e de repente você caiu. Aí a Bíblia fala: lembra de onde você caiu. Porque não é para você voltar tudo de novo, fazendo com que toda a carreira que você já teve até então fosse desprezada. Tem gente que encara a vida como sendo um jogo de banco imobiliário. Ih, volte para a casa inicial, vou voltar. Não. Lembrar de onde caís é entender: no patamar que eu estava na queda, Deus quer te fazer ressurgir dali, para dar continuidade à vida que Ele já começou em você. Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar, meu amado. Viver o Cristo ressurreto é isso, é ter essa consciência de recomeço, é a semente da palavra fecundar o solo do nosso coração e fazer surgir uma nova vida com fruto para o desfrute de muitos. Porque a ressurreição de Cristo faz a gente entender que há vida, há vida depois da morte do nosso ego. Há vida depois da morte do nosso ego. É aí que a vida começa. É quando você entende que há uma vida para fora de si, gente. Cristo nos salva de nós mesmos. Uma vida centrada em si é uma vida desperdiçada para o inferno, para a ira de Deus. Deus te salva de você mesmo. Entender isso. Eu lembro de Lázaro, está lá Jesus: ô Lázaro, vem para fora, tu está vivo, cara, ressuscita. Mas não bastava só ressuscitar, porque os homens ali precisaram remover a pedra. Tem muita gente que já tem a consciência da nova vida em Cristo, mas continua ensimesmada, presa em si. Essa pedra do ego tem que ser removida. Aí Lázaro sai, mas só que ele sai igual uma múmia. Aí ele fala: ô pessoal aí, tira essas ataduras dele. Por quê? Porque não adianta estar vivo fora do túmulo, mas está amarrado em si. Como é que ele vai ter interatividade com o outro? É quando ele tira lá a roupa de múmia, que ele: agora eu consigo interagir com o mundo, com as pessoas. Pois a vida que Deus deu a você, pois os dons, os talentos que Deus confiou a você, é para a interação do mundo. Nós somos membros do corpo, membro é para interação. Interaja, faça valer esta vida em Cristo, em ti. E por último, a quarta etapa, a quarta estação da redenção, depois da encarnação, depois da crucificação, depois da ressurreição, Ele subiu aos céus. Glória a Deus, a ascensão, pois a ascensão, ela é o verão de Deus.
E o verão todo mundo quer, é a vida plena em Deus. Chegou o verão, estou lá já assentado nas regiões celestiais com Cristo. Pois veja, lá em Efésios 2, verso 6 diz: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Meu amado, quando você está em Cristo, você é co-participante dos processos da redenção. Não é que você participa disso, você usufrui do fruto que Deus providenciou para nós em cada etapa dessa. Então você vive o Cristo encarnado. O que isso produz? Humildade. Isso gera em você uma consciência do Cristo crucificado, renúncia. Meu eu está lá. Isso gera em nós a consciência do Cristo ressurreto, aquele que se levanta, que faz da vida não um fim, mas a fim, a um propósito. E olha só, Ele nos ressuscitou e nós estamos com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está em Cristo, você já está com Ele. E diz mais lá em Colossenses 3, verso 1: se você foi ressuscitado juntamente com Ele, logo buscai as coisas que são de cima. Olha que interessante, porque nós vimos Paulo falando dos inimigos da cruz, aqueles que fazem do seu ventre o seu Deus e que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui está dizendo que quem ressuscita com Cristo e só ressuscita com Ele quem foi crucificado com Ele, passa a buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Uma nova consciência. Pensar nas coisas de cima não é para você ser um alienado, não. Ainda bem que eu vou morar no céu. Não, não é isso não. É uma consciência de eternidade, não mais de vaidade da terra. É uma consciência que agora busca as coisas do alto para trazer o céu para essa terra, para trazer os valores do reino para essa terra, para trazer Cristo por onde a gente for. Em nome de Jesus. E quando você pensa nas coisas do alto, e por você já estar assentado nele, não é para você ficar de camarote, não, vendo o mundo pegando fogo, e ainda bem que eu estou salvo, se lasca aí. Não é isso não. É para você ter uma visão do todo, meu amado. Quem olha para o alto, para as coisas do céu, passa a olhar do alto. E quem olha do alto não olha apenas um fato em si, completamente desconecto do todo. Quem olha do alto passa a olhar o todo, ver o propósito. Isso ajuda você até a ressignificar seus acontecimentos. Tem coisas que acontecem na sua vida e você, por não usufruir dessa consciência do alto, você fica preso àquele fato e você não entende o propósito por trás do fato. A eternidade em Cristo já dá para ter um gostinho dela na nossa realidade. É claro que vamos viver a plenitude de estar, de vê-lo face a face, glória a Deus, mas a eternidade é para hoje. É para hoje. Aproveite isso, meu amado. Lá em João 10, verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é vidinha minguada não. Ei, e não é abundância no sentido de quantidade, é de qualidade. Não é quantidade de dias, é quantidade de vida nos dias. Meu amado, quando você vive essa consciência do alto, você passa a remir o tempo. Coisas que você, caramba, como é que eu ficava antes sempre ali, rodando, agora de repente Cristo faz que aquilo desaflore, porque a vida é abundância em Cristo, é uma vida experimentada. Paulo fala: passai pela renovação da mente. Tem que passar pela renovação da mente, tem que ter a metanoia, para que então ocorra o quê? O fato de eu conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus é para ser experimentada. Experimenta, meu amado. Experimente. Vai, mergulhe. Viva as experiências e as consciências em Deus. Tem gente que está com medo de viver, mas Cristo já te redimiu, meu amado. Você foi comprado de volta para Ele. E você agora tem condição de viver esta vida em abundância. E o resumo da ópera, para terminar, de tudo que nós falamos, se você gravar só esse slide, tá bom. Porque nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, amém? E nós vimos lá que Paulo foi mostrando
de forma até implícita, os processos da redenção. Pois ter o mesmo sentimento que ele é viver as 4 estações da redenção. É ter humildade, que é o Cristo encarnado. É ter renúncia, que é o Cristo crucificado. É viver recomeço e vida plena. O Cristo ressurreto e o Cristo assunto aos céus. Essas 4 etapas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu não quero que você encare as coisas de Deus como sendo uma fase de videogame, que você passou, matou o chefão e agora não volta mais nela. Não é isso. Eu fui passei por aqui, passei, agora estou aqui. Ok, mas o fato de você estar em Cristo faz você viver todo esse sentimento na tua vida. Isso é uma consciência de eternidade. Não é linearidade, é eternidade. É tudo ao mesmo tempo. Então tem horas que você está vivendo e Deus te faz ser humilde. E de repente você tropeça e Deus te faz recomeçar. E está tudo ali, é tudo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque nós estamos nele, meu amado. A redenção, olha só. Você sabe, lá na aula do primário, eu lembro da titia me explicando que a Terra tem 2 movimentos. Que é o de rotação, que ela faz em torno de si mesma, que faz com que haja dias e noites. E há o de translação, ela transcende, ela não fica só em si, ela passa a rodar em torno do Sol. E é graças à translação que há as estações. E quando vem estação, vem sensações, mudam-se as paisagens, a vida. A graça na vida, não é uma mesmice, pois é o que acontece. A redenção de Cristo nos salva de um movimento de rotação centrado em nós mesmos e nos faz migrar para um movimento de translação direcionado para o amor ao próximo. É deixar de viver para si para viver para o outro. Isso é o Evangelho. A boa nova de Deus é essa: nossos pecados não são mais problemas para Deus, eles foram sanados na cruz. Sabe o que nos separa de Cristo hoje? E muitas pessoas, a ignorância de não saber da obra da redenção. Então anuncie isso. Seja um atalaia do reino, aquele que toca a trombeta para anunciar a novidade do rei. E anuncie ao mundo: Deus está de bem conosco e por meio de Cristo Jesus. Viva a vida que há em Cristo. Se você vive essa vida, meu amado, você tem que ser um canal para transbordar essa vida para outros. É isso. Cada um que é despertado para isso é canal de Deus para despertar a outros. Porque seria muito egoísmo meu fazer de tudo isso um fim em mim mesmo. Estaria pegando algo tão bom de Deus e transformando em pecado. Que pecado é isso? É errar o alvo. É nessa hora que a solidão dos nossos dias e noites, aquela mesmice, uma vida de não tem graça, porque está voltada para si. É quando você encarna o Cristo que nos redimiu, você passa a ganhar a companhia desta vida em abundância, com cores, com frutos, com sensações. Quando você morre para si, o fato de você entrar em óbito do seu ego faz você entrar em órbita de Deus. Por muito tempo, os homens achavam que a Terra era o centro do sistema, do universo. É o geocentrismo. Aí Copérnico, Galileu falou: cara, não é isso. A Terra gira em torno do Sol, é o heliocentrismo, né? Que o Sol é que mantém tudo o que há no sistema solar em órbita. Porque é a lei da gravidade. Pois há muita gente ainda achando que o seu ego, o seu eu é o centro de tudo. Jesus é o sol da justiça, eu tenho que estar na órbita dele. Por isso que ele fala, quando ele foi levantado na terra, diz lá: atrairei todos a mim. Cristo, a cruz de Cristo gerou um poder gravitacional do amor, onde o corpo maior que é ele atraiu nós, os corpos menores, para viver nele. E é por isso que Paulo fala, e Paulo pega lá, emprestado os poetas da época, em Atos 17, verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque ele é o nosso sol. Eu não vivo mais para mim. E quando eu estou me movendo nele, eu estou vivendo as 4 etapas da redenção, no Cristo que me redimiu. Eu vivo a humildade, eu vivo o outono. Vai ter momentos em que você vai precisar despir-se de si. Tu vai ter perdas. Mas essa perda, essa folha que cai, vira adubo para frutificar algo maior. Você vai viver momentos de renúncia, porque é na cruz que é o nosso lugar. Você vai viver momentos de ressurreição, sentir, meu amado, cada manhã que você sente o cheirinho da misericórdia de Deus, tipo um cheiro de terra molhada, fazendo com que haja em nós uma renovação, porque a misericórdia dele nos renova a cada manhã. Toda manhã há uma ressurreição em nós.
É graças a isso. E você vai alcançar aquilo pelo qual Cristo te alcançou. Tu já está nele. Você está em Cristo. Mas esse lugar de poder que Ele te colocou é para você prover. É para você ser um canal. E é isso que Deus quer fazer com a tua vida. Em nome de Jesus, viva cada etapa da redenção continuamente. Cria esta consciência, porque aí está a vida. Aí está a vida em Cristo. Amém? Eu quero convidá-la a se colocar em pé para a gente orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um ano de igreja morada, um ano em que você viveu as 4 estações. Feche seus olhos. Reflita naquilo que você ouviu. E verifique se a tua vida talvez não precise lá no começo assumir o sacrifício de Cristo para a tua vida. Porque você não vai viver essas etapas se você não assumir que Cristo te redimiu. Se você não levar em consideração o sacrifício de Cristo para a tua vida, pela fé, assuma o sacrifício que uma vez por todas nos redimiu, meu amado. E passe e dê boas-vindas a esta nova vida em Cristo. Fale com Deus e o Espírito Santo te sonda. O Espírito Santo te sonda para justamente verificar em qual momento talvez a sua vida está mais desconectada com este sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus quer que você sinta o que Ele sente, meu amado. O processo de aperfeiçoamento em Ti, Senhor, não é para nos transformar em deuses, é para resgatar a nossa humanidade que foi perdida pelo pecado. Ser aperfeiçoado pelo Senhor é ser humano restaurado em Cristo.